Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos da poesia romântica, e dessa vez trataremos da poesia romântica de segunda fase. Só para que nós recapitulemos, vai lembrar que a poesia da primeira fase romântica é aquela que se caracteriza sobretudo pelo indianismo, não é isso? E aí, não à toa, fica conhecida como indianista ou nacionalista. E é aquele momento, digamos, que converge, que confluencia com a independência do Brasil. E por essa razão, há necessidade de se estabelecer, digamos que uma identidade, não é isso? Um processo ali de formação da identidade nacional. Nessa segunda geração, a gente percebe que esse panorama muda, e muda, digamos que com bastante expressividade. Dessa vez, um grupo de jovens poetas, ali na década de 50, 60, sem mais ver, digamos que os ideais que viam lá os românticos da primeira geração, acabam dividindo o seu tempo entre o tédio, a morbidez, não é isso? O pessimismo, numa, digamos, na chamada, no tão famoso mal do século, que foi justamente essa onda de pessimismo que dominava ali os anos 50, 60, lá lembrando do século XIX. E aí, nesse sentido, esses poetas, eles vão ficar desinteressados pela vida político-social, diferente do que acontecia com os românticos de primeira geração. E ainda que se tratasse, veja bem, de, digamos, um interesse idealizado, ainda assim era um interesse ali pela nacionalidade. Dessa vez, não é isso. E, dessa forma, nessa espécie de bolha, eles acabam, digamos que, exaltando, não é isso? Esse egocentrismo, esse subjetivismo, esse individualismo. Ou seja, essas características que já havia, tudo bem? Lá na primeira geração, digamos que elas vão ser intensificadas. E aí, nesse sentido, vai haver um pessimismo diante da vida, né? O tédio, a morbidez, a melancolia. É uma fase, digamos que, bastante pesada. A gente consegue, inclusive, perceber isso por meio da linguagem de que eu vou falar já já. Muito bem. E aí, é muito comum nessa fase trabalhar com a questão da idealização da mulher e da morte. A mulher há uma questão de um amor dual. Ao mesmo tempo que a mulher envolve uma espécie de atração, ela envolve também uma espécie de medo. Ao mesmo tempo que ela gera no eu lírico, quase sempre um lírico masculino, certo? Um desejo, ela também gera, digamos, que esse sentimento de culpa. E aí, nesse sentido, a mulher vai se associar a seres incorpóreos ou assexuados, como, por exemplo, um anjo, uma virgem, certo? E esse eu lírico, muitas vezes, não podendo, digamos, que amar essa mulher como ele ama, e aí, ou nesse sentido, ainda sentindo uma culpa, um medo, ele acaba, então, achando a solução na morte. E aí, nesse sentido, mais uma vez, a morbidez, há esse escapismo pela morte. Ainda é também comum escapar o eu lírico por outros meios, como por exemplo o passado, como por exemplo a infância, de que a gente vai falar daqui a pouco quando falarmos de um autor especial, que é o Casimiro de Abril. E aí, a linguagem, os termos são associados à palidez, à morte, à solidão. Nós percebemos que a linguagem lá da primeira geração era toda recheada, digamos, que de palavras, vocábulos associados à, digamos, natureza, ou ainda ao indianismo, não é isso? Termos indígenas, ou ainda a exaltação da natureza, isso era muito comum. Nessa segunda fase, a gente percebe, então, termos ligados à morte, à solidão, né? A palidez, a mulher é sempre pálida, é sempre virgem, há uma sensação de fraqueza, de fragilidade dessa mulher. Muito bem. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês um poema que vai aparecer aí na tela, e aí ele já demonstra, digamos que essa visão dual da mulher, do eu lírico em relação à mulher. E o poema diz o seguinte, na verdade é um trecho de um poema, e ele diz: quando eu te fujo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó, bela contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela, como te enganas, meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E se te fujo, é que te adoro louco, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. Então, olha esse sentimento de medo que possui o lírico, né? É muito característico quando ele diz e se te fujo, ou seja, é o meu lírico que foge dessa mulher, é que te adoro louco, és bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Acho que essas três estrofes, esses dois versos, três versos, eles, digamos que ratificam bastante essa visão dual do eu lírico em relação à mulher. Muito bem. Gostaria ainda de mostrar um outro poema
que vai aparecer para você, para a gente tentar perceber essa linguagem romântica. É uma linguagem que permanece muitas vezes com a questão da musicalidade, como a gente vai perceber nesse poema, e que muitas vezes tenta recriar o próprio conteúdo. Nesse poema em si, o nome se chama Valsa, certo? E a gente vai perceber que é uma musicalidade muito instigante que tenta, na verdade, reproduzir o próprio, digamos que, andar da valsa. E diz o seguinte: tu ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosas formosas, de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente e contente, tranquila, serena, sem pena de mim. E aí, perceba que é uma musicalidade, né? Há um ritmo aí que nos faz balançar como se fosse, né, a própria ideia da valsa. E em relação ao conteúdo, perceba que mais uma vez se trata de uma mulher que corre do lírico, o que então impedindo de uma certa forma essa concretização amorosa. Veja, então, essa segunda fase, chamada de ultrarromantismo, porque é aqui que digamos que ficam exacerbadas essas características da individualidade, do egocentrismo, da subjetividade, que já de fato havia lá na primeira geração, mas parece que dessa vez isso se intensifica. Também chamada de mal do século, que digamos é esse sentimento, essa onda de pessimismo diante da vida, ou ainda byroniana, porque o Lord Byron é um poeta inglês que levava uma vida, digamos que, bastante duvidosa, passava ali o tempo em relações extraconjugais, foi acusado de relações incestuosas, enfim. E esses poetas dessa geração, inclusive, consumiam bastante o Lord Byron. E por isso, então, também fica conhecida essa segunda fase como byroniana. E aí, então, os três nomes: ultrarromântica, mal do século, ou byroniana, com principais características, tendo como principais características esse pessimismo, essa morbidez, esse tédio diante da vida, né, essa vontade de escapar por meio da morte e essa idealização de uma mulher que quase sempre, ou sempre, eu diria, é inalcançável, inatingível, intangível e que por essa razão gera no eu lírico o desejo da morte. Tudo bem? Um pouquinho do ultrarromantismo, um abraço e até a próxima.